Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo, escrita para os irmãos da cidade de Éfeso, capítulo de número 3, versículos 19, 20 e 21. Enquanto os irmãos encontram, quero expressar a minha alegria em estar mais uma vez nessa casa, tributar ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória por tudo que Ele tem feito por mim e pela minha família. Quero parabenizar também a orquestra, 46 anos, é uma longa história. Quantos já não passaram e dedicaram, parabenizá-los. Que Deus, em sua infinita graça, continue vos abençoando, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ao meu amigo pastor Isaías, meu muito obrigado. A gente brinca que ele é o irmão menor, né, e eu sou o irmão maior. É que talvez a mãe deu para mim mais daquele chá de bambu, né? Cresci mais, mas também cresci para os lados também, né? Eu e o pastor Isaías temos uma história de longa data. Momentos de muita oração, de lágrimas, de quebrantamento diante do Senhor. Eu louvo a Deus por vê-lo triunfando no ministério. Que Deus seja na sua vida sempre, meu amigo. Eu sempre oro por você. Vamos ao texto bíblico. Efésios, capítulo 3, 19 a 21, diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele, a essa glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Eu estava meditando e estudando um pouquinho da história, e eu pude me deparar e entender que a interação da teologia com a música é muito antiga. Em todas as religiões existe uma expressão musical. Em todas as religiões existe a ortodoxia, a parte teológica, e a parte musical. Isso remonta a milhares de anos. Mas eu tive pesquisando e eu percebi que de forma mais recente, a partir do século XX, surgiram algumas linhas de pesquisas universitárias, especificamente sobre teologia e música. E olhando essa narrativa histórica, eu percebi que dois grandes teólogos, por nome Santo Agostinho e Tomás de Aquino, protagonizaram a pesquisa e se debruçaram sobre entender esse casamento entre teologia e a música. E essas pesquisas, elas começaram a florescer dizendo que a música, que para muitos talvez ganhe um segundo lugar,
ela tem um papel muitíssimo importante na religião. E que a musicalidade, ela é uma das formas de anunciação do Evangelho. Eu tive percebendo que há quem diga que a música seja um local muitíssimo apropriado para a teologia. E nós hoje, ao ouvirmos os louvores, a nossa alma foi sendo envolvida pela graça. Porque a música, ela não serve apenas para preencher uma lacuna da liturgia. A música não serve apenas, como nós ouvimos, e até dizemos, para preparar o nosso coração para a palavra. Mas a música, tocada, inspirada, ministrada por homens e mulheres de Deus, já é um manifestar de Deus para a igreja. Há quem defenda que, e eu gostei muito dessa sua definição, pastor Isaías, há quem defenda, por exemplo, que o Espírito do Deus Criador capacita os músicos para que eles sejam co-criadores de melodias e músicas que vão adorar o nome do Senhor. E eu disse co-criador porque o nosso Deus é o magnânimo, o maior, o verdadeiro, pioneiro criador. Mas Ele nos dá o privilégio de co-criarmos algumas coisas. Quem aqui nunca, ao ouvir um louvor, derramou lágrimas? Quem aqui não usa uma música de fundo para lhe facilitar um momento de oração? Quem aqui não teve um momento que as palavras da boca não saíam, mas você se rendeu diante de Deus ao som de um louvor e a sua alma, pouco a pouco, foi sendo lavada e alcançada pela graça de Deus. Desta forma, nós entendemos que Deus se move através dos músicos iluminados. E eu preciso esclarecer o porquê eu falei iluminados. Porque como teólogo, eu não posso usar a palavra inspirados. É normal na sociedade dizer, aquele poeta foi inspirado. É normal nós dizermos coloquialmente, ele estava inspirado. Mas nós teólogos usamos a palavra inspiração apenas para o registro bíblico e se fecha. Depois disso, nós usamos um segundo verbo, que é iluminação, e que para a sociedade pós-moderna se confunde muito com o misticismo. Os Illuminatis e assim por diante, mas não. Nós não vamos nos render aos movimentos pós-modernos e iremos errar os verdadeiros vocábulos por causa de movimentos, sim, iluminados. Porque o nosso Jesus é um Deus de luz. E o Espírito, ao mover em nós, Ele tira todas as trevas. E Ele traz luz à nossa mente e ao nosso coração, para entendermos a sua plena vontade. Nós podemos entender, então, que os músicos iluminados, eles criam belezas musicais que chamam a atenção das pessoas. Mas como bons servos de Deus, eles reputam toda a honra, toda a glória ao Senhor, o nosso Deus. E por isso a Ele a glória para todo sempre. Amém. Mas
permita-me ainda tecer mais um comentário muito interessante desse meu período de estudos para esta noite. Uma das ciências que vem se aprofundando nos estudos teológicos e musicais se chama semiótica. Só por questão pedagógica, porque é uma palavra não muito comum. Repita comigo, por favor, semiótica. É um nome diferente, não é comum, não é coloquial, mas é muito importante para nós entendermos. A palavra semiótica, o conceito semiótica é a ciência que estuda o significado da música. Para quem é músico, tem um conhecimento. A semiótica se debruça nas bases acústicas até as composições. A semiótica estuda a obra até as percepções. A semiótica estuda a estética, a beleza da música e até a musicalidade. Porém, mais do que apenas estudar o concreto, o lógico, o palpável, descritível, o só descritivo, ela se esmera nas questões do significado. Fale comigo, significado. É interessante, porque existe aquilo que é concreto, existem os instrumentos, existem as notas, existe a partitura, existe aquilo que a gente entende e apalpa, mas tem algo que vai para além disso. E a semiótica, além de estudar o palpável, ela também estuda o intangível, o incompreensível, o indescritível, o incomensurável. E a semiótica vem ensinando que o estudo vai para além da letra, para além do concreto, vai para os significados e dos sentimentos. Qual o sentimento que cada música lhe traz? Qual o pensamento que cada música lhe traz? E agora eu vou abrir um parênteses. Quantos casados aqui? Olha que bênção, pode abaixar a mão. Quantos noivos ou namorados aqui? Tem mais alguns. Eu acho que vocês devem compreender e se lembrar daquela música que marcou um momento especial entre vocês. Quando ela toca, você lembra. A música, ela nos traz lembranças. A música nos leva a reflexões. Tem gente que é muito musical e para cada momento lembra de uma música. Algumas pessoas ficaram com um sorriso até agora. Que bom, você lembrou daquela música, né? Que marcou um momento especial. Isso é estudado pela semiótica. Agora, olha que interessante. Nós podemos usar a semiótica para nós aprofundarmos as coisas. E eu vou só explicar para que nós entremos num texto. A música, ela não pode ser considerada como um artefato apenas decorativo ou recreativo. Isso é apequinar demais a música. Mas ela deve ser considerada como portadora da mensagem sensível e da experiência do sagrado. Podemos entender que a música traz consigo um mistério. Fale comigo, mistério. Ela compartilha características da inefabilidade, inominável. O que é apresentado como o numen. Fale comigo, numen. Se você também não sabe o que é numen, eu também não sabia. Mas dentro da semiótica, numen é aquilo que a gente não consegue descrever. Tem algumas coisas que acontecem em nossa vida que a gente não consegue descrever. É o numen dentro da semiótica.
Quando a gente ouve uma orquestra como essa, a gente vai viajando na harmonia, acompanhando o ritmo, analisando toda a composição, mas de repente a gente sente algo que a gente não explica. Isso é numen. Mas de repente você sente algo e diz: isso que eu estou sentindo, eu consigo descrever. Se você então consegue descrever, é nomen. Fale comigo, nomen. Numen, nomen. Numen, nomen. Ivan, você veio dar aula de português? Não, me desculpe. É que para ficar fácil eu preciso um pouquinho complicar. A nossa vida, irmãos, ela caminha normalmente pelo nome. A gente dá nome, características, descreve, peculiaridades, adjetivos, sentimentos. A gente consegue categorizar. Mas tem alguns momentos na vida que a experiência, ela não tem como ser categorizada. É numen. E a música faz isso. A orquestra faz isso. A gente consegue categorizar algumas coisas, mas algumas coisas a gente... Como é que foi? Foi lindo. Foi maravilhoso. Mas me diga mais, eu não consigo. E a mesma verdade acontece no culto. Como é que foi o culto? Foi bom. O louvor estava bom, a palavra estava boa. E o que mais? Não consigo dizer. Eu só sei que em determinado momento, eu senti uma alegria que eu não consigo descrever. Eu só sei que em determinado momento, a minha alma que estava triste, de repente ela ficou alegre. Eu não sei o que aconteceu, porque eu entrei, eu estava angustiado, mas de repente eu senti o alívio na minha alma. Eu não sei porque eu entrei com dores no corpo, mas de repente eu senti um calor e eu fiquei curado. É esse mistério. É essa questão inexplicável que a gente vive. E aí eu vou partindo para frente para dizer que a divindade nunca se reduz a nome revelado. Aquilo que é divino, a gente não consegue explicar. O trabalhar de Deus não pode ser analisado ipsilitris pela ciência. Não tem como você fazer uma anatomia de Deus. Não tem como fazer uma anatomia do milagre. Não tem como fazer uma anatomia de um sobrenatural de Deus. E mais uma vez eu te digo que a música, ela pode e deve protagonizar momentos muito mais importantes em nossa igreja. E aí, eu quero começar lhe falando sobre os mistérios de Deus. Assim como há mistérios na música, que nós assim não descrevemos, há mistérios de Deus. E sabe o que Deus tem falado no meu coração? Por mais que nós queiramos, dificilmente nós entenderemos o trabalhar de Deus. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite, estão tentando entender o que Deus está fazendo. Estão tentando compreender a maneira de Deus agir. Estão tentando entender para onde Deus vai guiar. Mas eu te digo uma coisa, é impossível entender o trabalhar de Deus. A gente vai entendendo que as formas de Deus trabalhar, por vezes, é um mistério. Se nós olharmos na vida dos profetas, era mistério. Se nós olharmos na vida dos discípulos, era mistério. Se nós olharmos na vida da igreja, é mistério. A gente não entende a forma que Deus age.
Nós também, a nossa mente racional não consegue transformar o numen em nomen. O que Deus faz a gente não consegue categorizar, porque muitas vezes era impossível de acontecer, como é o testemunho do nosso irmão. Nos debatemos e não entendemos o tempo de Deus. Tem gente dizendo, Deus está atrasado. Outros dizendo, para o outro, Deus agiu muito rápido. Mas na verdade é que Deus sempre age na hora certa. É porque o relógio de Deus não é o meu relógio. E por isso eu trago uma palavra de Deus ao seu coração. Se você acha que Deus está atrasado, fique tranquilo. Só aguarde o teu coração no Senhor, porque Ele agirá na hora certa e o milagre será perfeito. Eu sempre digo que para explicar o tempo de Deus, se Jesus chegasse antes na casa de Lázaro, ele faria um tipo de milagre. Como ele chegou depois, foi outro tipo de milagre. Se Jesus chega antes, o milagre seria de cura. Como Jesus chegou depois, é um milagre de ressurreição. A única coisa que eu te digo é que se antes ou depois para você, ele vai chegar na tua casa. Porque ele nunca nos deixa sozinhos. Ele chega na hora que tem que chegar. E a gente não entende. Mas eu te digo, confia nele. Confia, porque as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Outra coisa, nós nos debatemos e nos esforçamos, mas nós não entendemos as formas de Deus trabalhar. A gente tenta colocar Deus numa caixinha. A gente às vezes até dá uma força para Deus. Que diz, Deus, eu quero levar o meu marido, mas tem que ser o pastor Isaías para pregar. Por mais que eu diga que seria muito bom. Seria um ótimo arauto do Senhor. Eu vou levar o meu vizinho, mas é bom que a orquestra esteja lá. Porque ele gosta de música. E se a orquestra estiver lá, então eu sei que ele vai se converter. A gente quer ajudar Deus. A gente quer, às vezes, dar uma forcinha, porque quem sabe Deus está muito cansado. Ele tem tanta coisa para fazer, né? O mundo inteiro para cuidar. A gente não entende como Deus trabalha. Eu estou falando para alguém que está desempregado, não está entendendo o que Deus está fazendo. Estou falando para alguém que está enfermo, não está entendendo o que Deus está fazendo. Estou falando com só pessoas passando por lutas, dificuldades. Mas tudo isso não saiu do controle da mão de Deus. Nós nos empenhamos, mas não encontramos razões para as quais Deus faz o que faz. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com isso. Eu confesso para os irmãos. Eu gosto de tudo no controle das minhas mãos. Eu gosto de controlar as coisas. Se é na empresa, eu gosto dos dados. Se é na pregação, eu faço sempre. Eu vou revelar mais uma coisa minha. Eu sempre tenho um sermão e 50% a mais. Sempre. Eu sempre tenho 50% a mais do que normalmente eu vou precisar para pregar. Porque eu quero estar no controle. Porque se me derem mais, eu estou no controle. Eu gosto de estar no comando. Eu gosto. E sabe o que Deus tem me ensinado? A deixar o comando. Tem sido duro. Tem sido muito duro. Porque Deus está me ensinando a depender dEle. Quem sabe você é como eu. Quer ter tudo no controle, quer estar lá no volante, quer estar passando a marcha, você quer ter tudo na tua mão. E Deus está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E Ele satisfazerá o desejo do teu coração. Ivan, eu estou ansioso, então eu tenho um remédio para você. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer cuidar da gente. Ele quer cuidar. Tem uma música antiga que talvez ninguém aqui vai saber, que ela dizia assim: é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Estou dizendo profeticamente que nesta noite Deus vai trazer descanso para algumas almas. Tem gente que fazia tempo que não dormia, e eu ministro sobre a tua vida o versículo dizendo assim: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Esta insônia vai sair da sua vida, essa preocupação vai sair do seu coração, esta ansiedade vai ser arrancada e curada nesta noite, e o Senhor te dará o sono do justo. Agora, há momentos que Deus alonga a luta, alonga a permanência, alonga a provação, alonga e a gente não entende. Mas tem tempo que Deus encurta, a gente quer ficar e Deus fala: não, vai embora. Tem tempo que Deus abrevia, a gente não entende. Tem tempo que Deus acelera as coisas. Parece que tem gente que chegou ontem e já foi consagrado. Parece que tem gente que chegou ontem na empresa, já foi promovido, e eu estou aqui. Não questione. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E às vezes Deus não nos permite chegar por cuidado e preservação. Tem gente que não chegou, porque se chegasse, não ficaria sustentável. Não se aguentaria na cadeira. Deus às vezes não dá algumas oportunidades porque nos ama. Porque a gente não tem uma visão perfeita. Às vezes Deus não nos permite sentar, porque nós iremos nos arrebentar. Pense nisso. Agora, eu quero começar e daqui acabar de algumas coisas que nós aprendemos com os mistérios de Deus. Fique comigo, você vai ver que Deus ainda tem mais só algumas pepitas de ouro para o seu coração. Primeira delas, por mais que nós não entendamos, Deus sabe o que está fazendo e nós precisamos confiar. 1 Coríntios 12:6 fala assim: há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus que faz a obra em nós e através de todos nós, os que nele permanecem. Agora, lembre-se de Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra para o seu coração: as coisas não irão acontecer como você quer, mas eu lhe prometo pela palavra de Deus, que elas serão melhores, 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 melhores do que você imagina. Aleluia! E o texto desta noite, desta festividade, diz algo lindo. Eu nunca vi uma revelação de grandeza como esta. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além. E eu vou profetizar pela palavra, o que Deus vai fazer na tua vida. O nosso Deus poderoso é tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que você pediu ou você pensava. Receba esta palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, é a palavra de Deus, não é o Ivan. Glória a Deus, porque não é o Ivan. Agora, olha a segunda verdade que Deus ministrou ao meu coração. As oportunidades, preste atenção, estão nos mesmos lugares que estão as provações.
As oportunidades estão nos mesmos lugares que estão as provações. Mas nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos. Quer um exemplo disso? 1 Samuel 17, 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Davi, amando do seu pai Jessé, foi só levar uns pãezinhos e uns queijos. Eu não sei se Davi era meio mineiro, mas ele foi levar uns queijos. Mas diz que ele levou os queijos e deu uma corridinha para ver a guerra. E ele chegou lá e falou: o que está acontecendo aí? É que tem um Golias ali. Ele está desafiando todo mundo. Falou: mas quem que ele é para fazer isso? Aí o irmão Eliabe falou assim: rapaz, fica quieto, você é pequeno, você é ruivo, você é o menor da casa. Você é o resto do tacho, você não está com nada aqui, você é carregador de queijo. Vai para casa. Momento de guerra, situação difícil, mais uma oportunidade. E aquele que não era ninguém. E aqui eu falo com os improváveis. Ei, você, que é improvável, é um Davi da vida. É o menor, é o mais jovem, é ruivo, ninguém te dá nada. E os irmãos mais velhos ainda dão um peteleco em você. Deus está te dizendo: eu tenho um mistério na tua vida. Agora, Davi, ao chegar, ele viu a oportunidade. Era uma guerra, mas ele viu a oportunidade. Eu quero te dizer que Deus pode abrir a tua mente. Lá naquela empresa que está em crise, para você ver uma grande oportunidade. Lá na faculdade, para você enxergar uma grande oportunidade. Nesse meio, nessa luta terrível, para você enxergar uma grande oportunidade. E eu te digo mais: Deus estará contigo, e esse gigante cairá por terra em nome de Jesus. Para frente, olha só que lindo. Deus plantou coisas dentro de você que nunca foram acessadas, e Ele tem pressa em transformar potencial em potência. Olha o mistério de Deus. Você sabia que dentro de você, através do Espírito Santo, tem muita coisa que ainda não foi acessada? Tem talentos dentro de você. Tem dunamis, tem poder de Deus dentro de você. Tem visão de Deus dentro de você. Tem revelações de Deus dentro de você. Mas Ivan, será que isso é verdade? É. Olha só quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, fala, 2 Timóteo 1:7, pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder e amor e de equilíbrio. O Espírito que está em nós é um Espírito de autoridade, de poder para fazer grandes coisas. E é isso que Deus quer fazer através de você. Agora, olha só, 2 Timóteo 1:6, porque cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo disse, eu orei por você. E Deus tem algo com você. Mas você tem que despertar. Está dormindo. Eu venho pregar nesta noite a esta igreja. Nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra. Não falta quase nada para Jesus voltar. E Deus está levantando um exército poderoso. Deus irá levantar crianças, juniores, adolescentes, adultos, melhores idades, para chacoalhar as estruturas desta terra. E a palavra de Deus é, o que Deus colocou dentro de ti
Desperte nesta noite o que Deus colocou na tua alma. É hora de se levantar como guerreiro, para que nós vençamos todos os gigantes, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou dizendo que tem famílias que estão passando lutas. O inimigo está tentando acabar com a tua casa, mas chegue em casa hoje, se levante, repreenda em nome de Jesus, e o mal cairá por terra. Existem empresários passando lutas terríveis. O inimigo está se levantando. O concorrente está fazendo coisa do mal contra você. Mas se levante, clame o nome e o sangue de Jesus, e Deus lhe dará vitória, vitória, vitória. Quantos creem nesta palavra e podem louvar ao Senhor? Agora, sabe uma coisa que eu tenho visto? E o meu coração tem se entristecido. É que uma das coisas que mais nos paralisa é o medo. Eu tenho visto pastores, amigos meus, convidando irmãos para assumirem departamentos. Sabe o que eles dizem? Não me sinto preparado. Não estou pronto. Não sou capaz. Não é o momento. Estou trabalhando muito. Preciso cuidar da minha família. Eu tenho medo de não ser competente. Como se tudo isso fosse desculpa plausível. E a pergunta é: quem está preparado? Quem? Quem perante Deus está pronto? Quem, por mais inteligente que seja, está preparado para o mover do mistério de Deus? Nós nunca estaremos preparados. O inimigo tem lançado isso na cabeça do povo de Deus. Quem sabe você que está aqui já disse isso. Quem sabe Deus tem te incomodado para que você assuma responsabilidades e se posicione. E você diz: eu sou muito jovem, eu não tenho tempo. Mas você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você é propriedade de Jesus. A sua nacionalidade agora é celeste. E tudo que vem na tua mão vem do Senhor. E a Bíblia nos diz: buscai primeiro o reino de Deus. E se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. E eu desafio vocês, eu tenho certeza que este homem de Deus, o vosso pastor, prega isso e ora por isso. Eu desafio você a se comprometer com a obra. Eu desafio você a aceitar e se posicionar. E se a sua vida não mudar, pegue o meu telefone com o pastor Isaías e fale comigo. Eu mudo o meu nome. Eu nunca vi alguém se posicionar diante de Deus, colocar o ombro debaixo do arado e não prosperar. Eu não estou lhe dizendo que você não terá luta, mas estou lhe dizendo que o céu se abrirá e o Senhor nosso Deus te honrará na face da terra. Sempre que Deus chama alguém, Deus usa uma palavra de incentivo. Quando fala com Josué, 1, 6, 7, 9 diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Versículo 7, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E mais uma vez, Deus diz: não te espantes, esforça-te. Santa Inês, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor vosso Deus é contigo, por onde quer que vocês andem. Aleluia! A vida, irmãos, mais uma verdade, é composta por ciclos. E ciclos precisam de tempo ou precisam de fim. Algumas coisas em nossas vidas precisam de mais tempo. E tem gente ansioso demais para que aconteça.
Aguarde no Senhor, não te apresse, se Ele não te der a ordem. Mas algumas coisas precisam de ponto final. Quer um exemplo bíblico? Deus aparece a Josué. E Deus categoricamente diz na face de Josué, lá em Josué 1 e 2, e diz: Moisés, meu servo, é morto. Ele diz: acabou. Fechou um ciclo. E ele diz: levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E eu digo a você, o que Deus já te disse que é ponto final, e você está prorrogando. Não faça como eu fiz. Eu fiquei 6 anos na faculdade cristã, e tem até aluno meu aqui. Primeiro ano, eu fiquei muito animado e sabia que era só um mandato, porque o vosso pastor, que foi meu pastor, pastor Gabi, sempre deixou 2 anos alguém no cargo. Falei, 1 ano vai, 2 anos chega, acabou, cada um segue a sua vida. Coloquei sangue todo, fui com tudo. 2 anos se acabou, falei, maravilha, na próxima reunião da Assembleia Geral, pego a minha mala e vou passear. E ele renova 2 anos a mais. Já tinha gasto toda a gasolina. Eu falei, já colocou mais 2 anos, agora tem que assim, ir mais devagar um pouco, senão o pneu fura, o motor funde, né? E os cabos tudo, fica tudo para fora, né? Aí eu recobrei ano, falei, mais 2 e com certeza, 2 anos é normal, mais 2 é milagre. Eu falei, então vamos até o final. E ele disse, mais 2, 6. Sabe o que aconteceu? Eu passei a gostar do cargo. Eu comecei a gostar de ser chamado de diretor. Eu estou abrindo a minha alma para você. Eu fiquei conhecido como diretor. Eu ia nas reuniões do diretor, e aquilo subiu. E eu falei, agora é eu que quero ficar. Só que estava quase acabando. E eu queria ficar. E Deus não queria que eu ficasse. Sabe o que aconteceu? Eu tive a síndrome de burnout. E sabe qual foi uma das consequências? Eu tive pânico em só pensar na faculdade. Eu tive fobia, esquecimentos, apagões, tonturas. E tive que ir para o psiquiatra. Cuidado em você prorrogar o que Deus já disse que é não. Por amor à sua alma, não faça isso. Até hoje eu me cuido. E por isso que eu digo, eu gosto do controle. E é exatamente nisso que Deus trabalha comigo. Se Deus não disser para ficar, não fique. Mas Ivan é tão bom na vontade de Deus. Sem a vontade de Deus fica ruim. Esse teu cargo na empresa é muito bom, mas se Deus mandou acabar, saia. Esse dinheiro que você recebe é muito bom, mas se Deus mandou parar, pare. Seja o que for, bom ou ruim, cesse. Cesse. E eu vou partindo para o final, para te dizer o seguinte. Deus está intensificando o seu trabalhar nesse tempo. O tempo do fim está chegando, queridos irmãos. E Oséias 2,14 fala, portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Eu lhe digo que Deus, para não perder você, Ele te arranca da bonança e te leva ao deserto.
Porque no deserto a gente fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus fala através de Oséias: eu te levarei, meu povo, ao deserto, mas lá eu ministrarei ao seu coração. E eu entendo, queridos, que todos nós temos muitas dificuldades, mas nós temos que entender que o melhor de tudo é nós estarmos no centro da vontade de Deus. E eu encerro te dizendo que Deus falou por último à minha alma: por mais que queiramos fugir, Deus fez um investimento tão caro em você, que nada fará Deus desistir da sua vida. Eu vou repetir: o investimento que Deus fez em você foi tão caro, que nada fará Deus desistir da sua vida. Jeremias 2:9 diz: mas eu não vou desistir de vocês, diz o Senhor. Eu vou insistir com vocês, vou insistir para que volte para mim. Até com seus descendentes eu vou continuar insistindo. Seja qual for o mistério, Deus sabe o que está fazendo, e Ele insiste para que você esteja na presença dEle. Vocês creem nessa palavra? Coloque-se de pé em nome de Jesus.